Com certeza, cara. E você citando aí essa questão das leis aí ilegais, né? Ilegais assim, porque a Constituição, pelo menos, ela diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mas na prática a gente vê no que Brasil, não a tem regra é muito legalidade ou ilegalidade? isso. Total ilegalidade. Então a maioria das regras vão ser legais ou ilegais? Ilegais. Porque, por exemplo, eu penso o seguinte, acho que quando tem uma distinção numa lei, distinguindo pessoas por gênero, por etnia, qualquer coisa que seja, isso já está indo em desencontro com a Constituição. Isso é uma afronta. Porque Você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador? eu vou ser sincero, eu não tenho uma religião a priori, mas eu acredito em Deus. Eu Isso, acredito. PNA, você acredita no princípio da não agressão? Sim, do É isso que existe libertarianismo. verdade e uma mentira absolutos, não é isso? Você acredita nisso? Que existem verdades absolutas, lógicas, inclusive a matemática é uma verdade lógica, não é isso? Eu acredito em fatos, Isso. verdade absoluta. Isso, fatos eu acredito são- que as verdades são provisórias, pelo menos a minha É isso. opinião. Então, pelo menos você acredita que existe fatos, não é isso? Porque tem gente que Sim. nem isso acredita que existe, não é isso? Jesus é muito claro de que do início ao fim dos tempos, nem um tio nem uma vírgula vai ser mudada da lei. Só existe uma lei, que é a lei da realidade. A lei da gravidade funciona? Existe? Funciona? Se vier uma lei contra a lei da gravidade, ela vale? Não. Só o terraplanismo. É isso. É isso. Você concorda comigo que a única lei que existe é a lei da... Você pode... Eu chamo isso de lei de Deus. Você pode chamar isso de leis da natureza, não é isso? Isso. A natureza humana, da época que foi escrita a Bíblia e hoje mudou, briga de irmão que acha que o outro é mais amado de marido e mulher, o marido que tem ciúme da mulher, a mulher que queria ter casado com outro, né? Isso é a irmã feia que quer tomar o marido da irmã bonita. As coisas que estão ali continuam sendo as mesmas coisas que a gente vive hoje, não é isso? Exatamente. Mudou a natureza física das coisas nos últimos 5 mil anos? Mudou a natureza psicológica do ser humano nos últimos 5 mil anos? Praticamente Você- não. As leis da humanidade estão todas ali, não é isso? Da Exatamente. natureza humana e da natureza física das coisas, não é isso? Exato. Você é cristão desde sempre? Rapaz, quem acredita que as pessoas já nascem com religião são os muçulmanos, né? Que diz que os bebês são muçulmanos. Já ouviu essa conversa? É verdade. Hein? São os comunistas e os muçulmanos que acham que as pessoas nascem boas. Normalmente os cristãos, né, isso acreditam que nós nascemos contaminados do pecado original, que a natureza humana ela é brutalmente maligna, não é isso? Egoísta, tribalista, né? Ela é ou não é? certeza. Ela é condicionada, inclusive, por uma coisa chamada seleção natural, que é brutal, não é isso? E que para vencer o nosso pecado original só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vai ao Pai e o que te fez senão através escrever- de mim, não é isso? E que nós a cada dia nos santificamos a cada vez que a gente entrega a Jesus. Se você não se entregar a Jesus, você normalmente vai se entregar a outro Senhor, não é isso? Exatamente. Se puder assistir Nefários lá, conta direitinho como é que funciona a possessão demoníaca gradual, não é isso? Tá, Renato, mas você se tornou cristão e passou a acreditar na palavra. Porém, a minha curiosidade é saber o que te fez se tornar cristão e ao invés Rapaz, de eu outra estudei. religião... Eu estudei em escola católica, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso na escola dominical e tal. Teve fases da minha vida que eu tive mais e menos ligação com a fé. A questão é que todo o Brasil está vivendo um momento de reavivamento de fé. E o motivo do meu reavivamento, em primeiro lugar, foi meu trabalho. Eu já mencionei isso publicamente diversas vezes. Eu acho muito difícil que alguém trabalhe onde eu trabalho, entre em cadeia e veja a família na ferragem, um vendo o outro morrer e não acredita que existe um Deus, não é isso? Quando você vê que existe entidades puramente satânicas, meu irmão, se você vê um anjo, se você vê um demônio, você vai achar que existe um anjo. E se existe um anjo, deve existir um Deus, não é isso? E lá você vê um montão de demônio, velho. Vi coisas que, rapaz, é muito pesado, viu? E, além disso, além das minhas experiências com a malignidade e a experiência do Brasil com as políticas públicas satânicas, cada vez mais descaradamente satânicas, tem o fato de que a maioria das pessoas estão começando a aprender pela dor. A população brasileira vai ficar cada vez maior ou menor? Vai ficar cada vez mais jovem ou mais velha? A maioria das pessoas estão começando a entender que a próxima eleição não vai mudar nada na vida delas. Quem tem que mudar a vida delas é elas mesmas. A maioria das pessoas no Brasil estão tendo motivações para aprender pela dor ou não? Hein? Eu penso que a maioria das pessoas ainda permanece na cegueira, né? Na inércia, acreditando que vai existir um salvador da pátria. Isso a gente vê de tempos em tempos, a cada 4 Usando anos. Né? o negócio do Ágora, Platão e Aristóteles demonstraram formalmente, 400 anos antes de Jesus pisar na Terra, que a maioria das pessoas eram escravas pela própria natureza, não é isso? A maioria é escrava pela própria natureza. E Jesus disse isso com outras palavras. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Você conhece essa passagem? Conheço. Que muitos serão chamados, Mas poucos ouviram. poucos escolhidos. A maioria vai para o inferno. Jesus disse que a maioria vai para o inferno. A maioria escrava pela própria natureza. Já era demonstrado, não é dito não, já era demonstrado formalmente por Aristóteles e Platão na cultura grega, não é isso? É isso, a gente não está falando para a maioria não. A maioria das pessoas são poupadores ou gastadores líquidos. Gastadora, total. Fica no vermelho, cheque especial, aquela coisa toda. É fácil fazer uma aliança de 100% com Deus?
Você renunciar. O Pai Nosso, velho, seja feita a vossa vontade, não é? Não seja feita a minha vontade, não. Aliança de 100%. É fácil você renunciar toda a sua vontade? De forma alguma. Sem falar na aposta de Pascoal, que você tanto fala. Não, também. esse é um argumento, para mim, excelente para quem tiver qualquer dúvida da fé. O nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é o único Deus que não dá alternativa lógica do que se render a ele, né? Que foi o que eu tava falando com o Sami Dana, né? Sami, qual a diferença do seu Deus dos outros dezenas de deuses da África, né? Dava vontade de perguntar o que é que os avós dele iam achar disso, né? Você acha que os avós dele iam ter muito orgulho de ouvir ele dizendo isso? Mas a resposta que eu dei foi lógica, né? Isso já que ele é acadêmico e tal. Eu digo, sim, quais são os deuses que não lhe dão alternativa lógica, não é isso? Exato. Você fala muito da questão lá do PNA do libertarianismo e tal. Eu também, 90% do que é libertário, eu concordo, né? Acho que o Estado, de fato, é um leviatã. Quando foi perguntado a Jesus qual era a lei mais importante, você lembra qual que ele respondeu? Que tinha uma lei que resumia as 10, que foram escritas pela própria mão de Deus. Você lembra disso? Não matarás. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a verdade acima de tudo e o próximo igualmente a você, você inicia a violência contra pessoas inocentes? Não, você está amando o próximo como a ti mesmo. A regra absoluta e a regra de Deus, a regra de ouro de Jesus, que é você amar a verdade. Deus eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Mas se você amar a verdade, você reconhecer os fatos como eles são, e você não ter egoísmo de querer que você seja melhor ou esteja em um local superior ao outro que é próximo a você, amar o próximo como a si mesmo, até amar inimigo, você vai iniciar a violência contra pessoas inocentes? Existe uma identificação enorme, não é isso? Entre o PNA e a regra de ouro de Jesus, não é isso? Legal. Tá, mas não. Pois é. Mas o meu questionamento sobre isso, que muitos libertários não conseguem justificar o porquê disso, é o seguinte: porque no libertarianismo, né, o ancapistão, né, como muitos dizem aí, o Cogos, por exemplo, fala muito sobre a questão da abolição do Estado e, tipo, cada um segue conforme o que é correto, né, baseado no PNA. Só que aí que está a questão. Quando você abdica a mão de querer designar pessoas para serem seus senhores e colocam como seu senhor uma religião propriamente dita, independente de qualquer que seja, você não acha que entra meio em contradição o libertário, ele querer abraçar uma religião, querer seguir um dogma, mas ao mesmo tempo que ele quer se libertar do dogma do Estado? Isso é uma discussão consequencialista, não é isso? O que é que vai acontecer? A questão é a seguinte: o PNA, ele não é uma questão física, ele é uma questão lógica. Ele advém da teoria a teoria argumentativa de Ropa, não é isso? Sim. Hans Hermann Ropa, né? O cara ainda é vivo, tá na Turquia lá e tal, né? Tipo, esse cara demonstrou que existem critérios objetivos de moral, não é isso? Existe certo e existe errado, não é isso? Se quiser, pode pesquisar. Inclusive o Moicano botou a galera para ler o Democracia, o Deus que falhou, né? Isso fez propaganda. A questão é que a argumentação libertária, ela não é pragmática. Não é. Jesus não falou que o direito do trabalho era satânico na parábola dos trabalhadores das vinhas, porque o direito do trabalho reduz riqueza, não. Jesus disse que o direito do trabalho era satânico porque o dinheiro é meu, não posso fazer ele o que eu quiser. Se você vê algo de mal aqui, mal são seus olhos. Porque a arrogância é fatal. Você querer julgar a casa do outro, você querer julgar o dinheiro do outro, você querer julgar a vida do outro, isso a arrogância é fatal, não é isso? Isso é uma impulsão satânica, é você querer ser Deus. É você querer mudar a regra da natureza e do mercado. As pessoas têm direito de errar? Tem. Errando elas vão aprender? Sim. Qual é a regra do mercado e da natureza que eu falei aqui no início? A liberdade mediada pela eficiência, a seleção natural, não é isso? Você tem direito de pular pela janela? É a última coisa, provavelmente, que você vai fazer se o prédio for alto, não é isso? A gente tem como impedir as pessoas de cometerem erros? Os erros levam a aprendizado e a melhores decisões depois. Se não morrer, vai. Se até morrendo, os outros, ele morreu, não vou fazer isso, né? Hein? Não, com certeza. Não? A gente tem autoridade de impedir pessoas a cometer erros? Não, só... Não tiver criminalizar o cara pagar pra ser sodomizado sem camisinha? Isso é uma coisa que traz prejuízo, inclusive coletivo, não é isso? Mas a vida dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser ou não? Tem. Então, como é que a gente vai impedir? É moral impedir? Não é moral. E pragmaticamente não traz resultado, não é isso?